a justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Amém. Vamos dar continuidade ao culto nesta noite. O culto já foi iniciado com o prelúdio, fazendo uma oração invocatória. Eu convido o nosso irmão presbítero Cláudio Andrade para nos elevar a Deus nesse momento. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o que estás, ó Deus, assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória para sempre. Nós te damos graças, ó Deus, por mais esse momento, por estarmos na tua presença, pela oportunidade, ó Deus, de louvarmos o teu nome e também pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra. Nós rogamos, ó Pai, que sejas com a tua igreja, que se faz presente neste momento, seja com aqueles irmãos que ainda estão chegando, para que eles cheguem a tempo de juntos podermos louvar o teu nome. Amém. E nós rogamos, ó Deus, pela direção deste culto, rogamos pelo teu servo que está dirigindo, que o Senhor o abençoe, rogamos também pelo teu servo que estará ministrando a palavra, que tudo, ó Deus, seja feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós queremos também, nesse momento, rogar por aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, nesse momento, estar visitando, ó Pai, aqueles que estão em casa, nos hospitais, e possa estar, ó Deus, operando na vida de cada um conforme a tua vontade. Nós oramos e pedimos essas bênçãos em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade ao trabalho nessa noite, vamos estar entoando o hino do número 1, Vem, ó Todo-Poderoso. Vamos pôr de pé para soltar o diafragma e poder cantar melhor ao Senhor nosso Deus. Vamos para de pé. Vem, ó Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela teu amor. Ante o trono de clemência nos prostramos e a uma voz suplicamos-te assistência, Deus e Pai de todos nós. Vem Jesus, Mestre divino, Deus de nossa salvação, vem confirmar o teu ensino, vive em cada coração. És o Cristo tão glorioso, todo sempre eterno amor. Vem Jesus, terno e bondoso, luz, ó Senhor. Vem Espírito da graça, o nosso culto abençoar. Deus consolador enlaça seus fiéis neste lugar. Esclarece
seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos fazer a leitura de uma forma alternada, onde lerei os versículos ímpares, ou melhor, lerei os versículos pares, e a congregação os ímpares, do versículo 10 ao 18. Efésios, capítulo 6, meia dúzia, do 10 ao 18. Leitura alternada, lerei os versículos pares e a congregação os ímpares. Efésios 6, do 10 ao 18. Leitura alternada. Leamos, irmãos. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Os irmãos podem sentar. O que me chama a atenção neste texto é que o apóstolo Paulo relata várias indumentárias de guerra, de combate, e a última que ele cita é justamente orando com toda oração e súplica. Né? A gente acha que a oração não faz parte da guerra, ela, se brincar, é a arma principal. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho nesta noite, cantando mais um hino, dessa vez o hino de número 57. Hino 57 vai ser projetado pelo nosso irmão Eduardo aí na tela para a gente. Fala minha alma, ó Cristo, fala-me com amor, segreda com ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o seu. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Fala-me sempre, ó Cristo, dá-me orientação, concede-me alegria e gozo em oração. Faze-me consagrado, muito pronto a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia,
mostravas teu querer. Revela-me hoje e sempre qual seja o meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segredo ao meu ouvido, tu tens um Salvador. Amém? Vamos nesse momento ter mais uma apresentação musical e dessa vez convidamos a nossa mocidade para participar com o canto espiritual nessa noite. Antes da apresentação, eu gostaria que alguém que entenda do som equalizasse esse microfone, porque ele está estridente. Então, alguém que entenda, por favor, né, cuide desse microfone aqui. Graças a Deus. Amém. E nós vamos formar, eu conheci na igreja, uma justiça velha, na Amém.
Glórias a Deus. E vamos continuar orando pela nossa mocidade, para que Deus continue abençoando esses jovens e desperte outros jovens para participar do trabalho do Senhor nesta igreja. Irmãos, vamos fazer a leitura que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, que nos fala o seguinte: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste local. Baseando-se nessa palavra, nós vamos pedir ao nosso irmão presbítero André Vasconcelos que possa nos elevar a Deus na oração intercessória pelos nossos problemas pessoais, pelas nossas dúvidas, pelos nossos pecados, e assim encontrando perdão dos pecados do Senhor. Oremos com o Senhor. Oremos. Santo, santo, magnífico Deus, nosso eterno Pai que está nos céus e conosco também, nós estamos na Tua presença santa mais uma vez, com o intuito de adorar o Teu nome, Espírito e em verdade, Senhor. Nós bem sabemos que nós não somos nada, nós somos pecadores, mas também temos a certeza, Senhor, que contigo nós somos mais que vencedores. Nós pedimos em nome de Jesus, possa estar perdoando nossos pecados. Nós sabemos que temos um advogado, que é Cristo, o justo, e por meio dele, Senhor, nossos pecados são perdoados. Nós te pedimos ainda nessa noite que possa ter muita misericórdia, muita graça, e que possamos ser exortados nessa noite, Senhor. Possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que tu vai colocar no coração, o que já colocou no coração do teu anjo essa noite. Ser conosco, continua conosco. Nós te pedimos isso em nome do Filho amado Jesus, aquele que vive e reina pelo século dos séculos. Amém, Senhor. Vamos fazer mais uma leitura bíblica. Agora, mais uma vez, ficando de pé. Vamos passar muito tempo sentado logo após a leitura e os hinos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo 17. Êxodo 20, do 3 ao 17. Leitura alternada. Dessa vez lerei os versículos ímpares e a congregação os versículos pares. Êxodo 20, do 3 ao 17. Façamos a leitura, irmãos. Não terás outros deuses diante de mim. Não te curvarás a ela e nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que eu tomar o seu nome em vão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, e a terra, e o mar, e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Não matarás. Não furtarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, e nem coisa alguma do seu próximo. Amém. Que o Senhor aplique em nossos corações a leitura de sua santa palavra. A congregação pode assentar-se, e agora vamos passar para o momento de hinos congregacionais, onde chamamos os nossos irmãos do Ministério Adorar para proceder com 3 cânticos, e na execução do 2º cântico, os nossos irmãos diáconos passarão no meio do povo de Deus para recolher as ofertas alçadas nesta noite.
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, nós vamos colocar nossos louvores, vamos cantar o canto do Rei. Vamos permanecer assentados para a gente ficar levantando dessa vez, dessa feira, tá? Mas em toda a terra. Eu não gosto mais de organizar tudo. E permanecer o mesmo. Mais de ti e menos de mim.
Ao sentir o mundo ao meu redor, cada vez que pudesse ser ao sentir.
Amém. Agora, irmãos, pedimos que vocês possam ficar de pé para a leitura da bendita palavra do Senhor. Antes da leitura, eu faço uma pergunta. Alguma criança aqui de 6 anos para baixo? Tem uma criança? Então, eu vou pedir aos pais dessa criança ou alguma irmã que possa ficar com ela. Façamos a leitura na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24. Hebreus, capítulo 12, versos 22 a 24. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e o Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Que o Senhor aplique em os nossos corações a leitura de sua santa palavra lida. Amém. Podem sentar, irmãos. O que acontece quando nos reunimos como povo de Deus para adorá-lo? Estamos reunidos aqui para adorarmos ao Senhor. O que acontece neste momento? Este texto nos mostra que quando nos reunimos para adorar ao Senhor, nós estamos fazendo-o na presença das hostes celestiais, na presença dos anjos, na presença dos arcanjos. E também estamos reunidos com aqueles irmãos, com aqueles servos de Deus que já estão na igreja triunfante. Aqueles irmãos que durante a vida terrena estiveram adorando ao Senhor aqui na igreja visível. E ainda estamos reunidos nesse momento com milhões e milhões de servos de Deus que neste momento estão reunidos, adorando ao Senhor, ouvindo a sua bendita palavra. Imaginemos na nossa cidade, na cidade do Recife, quantos que neste momento verdadeiramente estão adorando ao Senhor? Milhares e milhares, neste momento. Isso me leva a duas verdades. É que eu não estou somente falando para vocês, mas aqui nós estamos nos deparando com os anjos, todos em celebração de alegria. Eles estão aqui, nós não os vemos,
Mas eles estão celebrando conosco. Eles estão em toda parte. E em Hebreus, capítulo 1, verso 14, nos é dito a respeito deles, que são espíritos ministradores enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Enquanto alguns se portam irreverentemente na igreja do Senhor Jesus Cristo, coisa que não deveriam fazer, os anjos estão se portando reverentemente, prostrando-se diante do Senhor e dizendo essas palavras que nós vemos em Apocalipse, capítulo 7, versículo 12. Amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Crentes no Senhor Jesus Cristo, despertem-se para esta verdade. Estamos na casa do Senhor. Estamos ouvindo a palavra do Senhor. Estamos cultuando ao Senhor. Estamos elevando ao Senhor as nossas súplicas, também a nossa gratidão. Então tenhamos a consciência de que o Senhor está neste lugar. O Senhor está no seu santo templo, nos diz as Sagradas Escrituras. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É a palavra do Senhor. Quando o povo de Deus se reúne para adorar, há uma intercessão entre o tempo e a eternidade, entre a terra e o céu. Há uma intercessão. Estamos louvando ao Senhor aqui, pecadores redimidos, e as hostes celestiais também presentes, louvando ao Senhor. Ouçamos o que nos diz a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 18 a 24. Ouçamos com atenção. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. E ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, seja apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo, mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e o Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão que fala melhor do que o de Abel. Esse texto que nós lemos, que possivelmente alguns aqui não entenderam o que ele realmente está dizendo, irmãos, é que aqui o autor faz alusão à reunião de Israel no Monte Sinai. Quando Moisés tirou o povo de Deus do Egito, poucos meses depois, Moisés estava com este povo ao pé do Monte Sinai. E foi um momento de terror para aquele povo. Um momento de pavor, porque Deus se manifestou ali, no Monte Sinai. E o povo havia sido consagrado para este momento. O povo recebeu a instrução para que não chegasse ao monte, para que sequer tocasse nele sob pena de morte. E durante 3 dias
eles esperaram ali a manifestação do Senhor. Esperaram com ansiedade pelo evento. Ouçam o que aconteceu, conforme lemos no livro do Êxodo, no capítulo 19, versos 16 a 22. Êxodo, capítulo 19, versos 16 a 22. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo de grande maneira. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Eu, quando leio esta passagem, e passagens semelhantes a esta, eu fico a imaginar o ocorrido, a cena. E esse evento ocorreu quando Moisés subiu ao monte para receber a lei. A lei que Deus havia de dar ao seu povo. E no Sinai, Deus manifestou a sua presença em um evento marcado pela visão de uma grossa nuvem que ocultava a presença de Deus aos olhos do povo. Trovões, grandes trovões e alto clangor de trombeta. Foi um momento de pavor para os que estavam ali ao pé do Monte Sinai. Foi um momento muito diferente do que acontece hoje numa escola dominical. Muito diferente. Em seguida, a congregação concentrou a atenção no encontro de Deus, no tabernáculo. Deus ordenara que construíssem um tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era uma tenda, chamada a tenda da congregação. Era um santuário portátil, no qual Deus se apresentava a Moisés, trazendo orientações. Aquele tabernáculo estava no deserto. O Senhor dera instruções sobre como ele deveria ser construído. E a cada momento que os israelitas partiam em suas jornadas, eles desmontavam o tabernáculo e quando paravam em determinado ponto, montavam-no novamente. E esse tabernáculo existiu até a construção do templo. Construção do templo que foi realizada por Salomão. Deus estava caminhando com o seu povo no tabernáculo. Era o lugar de reunião, marcado entre Deus e o seu povo. Ali estavam as 12 tribos acampadas. Deus poderia aparecer àquelas 12 tribos sem a necessidade do tabernáculo, mas ele estabeleceu o tabernáculo. É o lugar de encontro. É o lugar em que eu hei de vos encontrar. Era a casa de Deus. Era a casa de Yahvé, o tabernáculo no deserto. E Deus deu ordem ao seu povo no passado. Uma delas foi: as primícias da terra trareis à casa do Senhor teu Deus. Êxodo 34, 26. As primícias da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Qual era a casa? O tabernáculo.
Em Canaã, até a construção do templo, o povo ia ao tabernáculo. Depois dos 40 anos dele sendo montado e desmontado na travessia do povo pelo deserto do Sinai, quando o povo entrou na terra de Canaã, então ele ficou estabelecido permanentemente numa região chamada Siló. E todos os israelitas, eles iam até Siló, ao tabernáculo do Senhor. Lembram-se de Elcana? Se fosse numa escola dominical, eu ia perguntar: lembram-se de Elcana? Elcana foi até Siló, ao tabernáculo do Senhor. 1 Samuel 1,3 nos diz que subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Foi numa dessas ocasiões que a sua esposa Ana, que era estéril, orou ao Senhor por um filho, e o Senhor lhe deu um filho que tornou-se um dos maiores profetas de Israel, o profeta Samuel. Aonde Ana orou ao Senhor? No tabernáculo. Ali o Senhor a ouviu. Era o lugar de adoração. E naquela época eles não tinham a facilidade de locomoção como nós temos hoje. Não. Era muito difícil a locomoção. A maioria se locomovia a pé. Mas eles iam ao tabernáculo. O lugar estabelecido pelo Senhor para adoração. Aqui o meu povo há de se encontrar. Mais tarde, o templo foi construído. O grande rei Davi tensionou construí-lo, mas o Senhor não permitiu. As razões vocês encontrarão nas Escrituras. Mas o seu filho Salomão construiu o grande templo, o templo do Senhor. E ele foi construído para que ali se tornasse um santuário central. E o povo costumava subir a Sião para encontrar-se com Deus ali no templo. Alguns dos salmos retratam a alegria do povo que ia ao templo para adorar ao Senhor. Multidões. O povo louvando em altas vozes. Os instrumentistas tocando. Todos caminhando em direção ao templo, lugar do encontro. Mas quando o Novo Testamento foi escrito, os procedimentos mudaram. Extinguiu-se o sacerdócio araônico. Nós vemos que os ritos do sistema sacrificial do Antigo Testamento atingiu o seu ápice em Cristo, porque todas estas coisas apontavam para o Senhor Jesus Cristo. Uma nova ordem foi estabelecida, uma nova aliança ratificada, e aqui nos é dito que Jesus é o mediador desta nova aliança. O Antigo Testamento era apenas a sombra dos eventos por virem. Eles apontavam para o futuro. Com a crucificação do Senhor Jesus, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Agora, o acesso ao Senhor estava permitido a cada um dos servos do Senhor através de Jesus Cristo. E essa epístola aos Hebreus, ela foi escrita pouco antes do ano 70, depois de Cristo. Ano em que o templo foi destruído, aquele templo,
E as práticas cultuais de Israel terminaram. O antigo sistema estava indo embora, sendo substituído pelo novo sistema. Entendem? E agora temos em Cristo a escada ou a ponte que nos liga aos céus. Agora não precisamos mais de sacerdotes, não precisamos mais de sacrifícios, de toda aquela liturgia que era realizada em o Velho Testamento. Porque Cristo concede ao seu povo acesso à realidade celestial. E o apóstolo Paulo fala dessa realidade em sua carta aos Efésios. Se você ler no capítulo 1, versos 3 a 10, ele fala desse acesso ao Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo aqui, ele aponta para a obra de Cristo em nós. A nossa união com Cristo. União que tem um aspecto místico. E quando nos reunimos, irmãos, para adorar ao Senhor, Ele está em nosso meio. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, Ele está aqui. E nós, quando nos reunimos para adorarmos ao Senhor, nos fazemos presentes nos lugares celestiais. Há algo místico aqui. Então, para o povo de Deus, a adoração aqui é eu diria, um antegozo do próprio céu. Quando verdadeiramente você entra aqui para adorar ao Senhor, e você relaciona-se com o Senhor, quando você derrama a sua alma, o seu coração perante o Senhor, você sente esta alegria. Isso é uma realidade. Porque na nossa reunião terrena, nós celebramos a interseção entre a história comum e a história da redenção. Nós temos a história que nos envolve, nós fazemos parte dela, a história das nações. Mas nós temos uma história paralela a essa história natural. Nós temos a história da nossa redenção. E quando nós estudamos eclesiologia, que é a doutrina da igreja, nos deparamos com os seguintes termos: a igreja visível e a igreja invisível. O que é a igreja visível? É a igreja que tem a sua localização, a sua existência em determinado lugar. E assim nós vemos em o Novo Testamento o apóstolo Paulo dirigindo-se à igreja que estava na cidade de Tessalônica. E ele escreveu aos crentes de Tessalônica. Nós temos a carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo fala da igreja que estava estabelecida na cidade de Éfeso. E nós temos a carta do apóstolo Paulo dirigida à igreja que estava em Éfeso. A carta aos Efésios. E assim nós temos a igreja estabelecida em Roma. Temos a igreja estabelecida em Filipos. E em tantas outras regiões. A igreja situada geograficamente dentro de um limite. E hoje nós temos a igreja presbiteriana fundamentalista do IPCEP. Temos a igreja do Senhor no Ibura. A igreja do Senhor em Jardim São Paulo. A igreja do Senhor em São Martim. A igreja visível espalhada pelo mundo. Mas isto indica
que esta igreja visível, espalhada pelo mundo, ela pertence ao Senhor. Ela pertence ao povo do lugar que adora, que serve ao Senhor. Mas essa igreja visível na terra, a Bíblia nos mostra isso, contém pessoas, inclusive membros, que não estão arroladas nela. Nessa igreja visível, nós temos a mistura do joio com o trigo. E o joio é muito parecido com o trigo. Em tudo se parece com o trigo, mas é joio. E ele causa problemas. Pertence à igreja visível, mas não é membro da igreja do Senhor Jesus. É o que Agostinho descrevia como um corpo permistum, ou seja, um corpo misto de crentes e incrédulos. E esses incrédulos que estão na igreja do Senhor Jesus, mesmo que membros dessa igreja visível, faz com que membros desta igreja sejam afetados por eles, quer diretamente, quer indiretamente. O Senhor Jesus disse: ai daquele através de quem vier o escândalo. Por isso cada um de nós tem que tomar muito cuidado conosco mesmo. Porque, irmãos, nem todo aquele que professa uma fé tem a fé que professa. Essas palavras são minhas? Não. Isaías nos diz, no capítulo 29, versículo 13, este povo se aproxima de mim e com seus lábios me honram, mas o seu coração, alguém sabe? Estão longe de mim. Quem diz isso? O Senhor, através do profeta. Como eu estou servindo ao Senhor? Como eu estou adorando ao Senhor? Ele sonda o meu coração, ele sabe do que há no meu interior. E certa vez Cristo disse para aqueles que até estavam na igreja, mas eram iníquos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês vão ficar aborrecidos com o pregador? Não. Não. Queriam ouvir outra mensagem? Essa é a igreja visível. É a igreja que nós vemos. É a igreja que está misturada de crentes e incrédulos. Joio e trigo. Mas quando estudamos a eclesiologia, nós vemos também acerca da igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós vemos. A igreja invisível é aquela que Deus vê. Deus está vendo a cada um de nós. Ela é chamada invisível porque somente o Senhor a vê. Eu posso enganar a vocês. Eu posso me apresentar de uma forma que eu não sou. Eu posso usar máscara. Eu posso ser hipócrita. E vocês poderão me ver com olhos que Deus não me vê. Estão entendendo? Nós vemos a aparência externa. Deus vê o coração. Podemos enganar ao nosso irmão, ao Senhor, não. A igreja invisível existe de forma essencial e substancial dentro da igreja visível. Mas há outro sentido em que a igreja é invisível. É o sentido no qual nós podemos ver
a congregação mais ampla de seus membros que já estão nos céus. Certa vez o Senhor Jesus teve um encontro com uma mulher samaritana, ali à beira do poço de Jacó. E ali nós temos o relato de um diálogo, o único diálogo registrado na Bíblia do Senhor com uma mulher samaritana. A mulher de Sicar, que era uma cidade de Samaria. Ela estava convencida de que a adoração ao Senhor era uma questão de lugar. E havia uma contenda entre judeus e samaritanos acerca de qual verdadeiro lugar devia se adorar ao Senhor, Jerusalém ou Samaria? O Monte Gerizim ou Jerusalém? Qual o lugar? E a resposta de Jesus foi: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não importa o lugar onde você esteja. Não se restringe a Gerizim, não se restringe a Jerusalém. Há quem pense que Deus só está presente nos grandes templos. E até buscam os grandes templos, achando que Deus está presente ali. E não nos pequenos templos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Irmãos, Deus cuida da sua igreja com providência especial, com cuidado especial. Ontem nós estávamos pregando no 68º aniversário da nossa igreja presbiteriana fundamentalista do Calvário, ali em Garanhuns. 68 anos de existência daquela igreja. O mesmo tempo da nossa igreja. E eu estava me lembrando de alguns membros da década de 70 daquela igreja, que já estão na igreja triunfante. E me lembrando de alguns membros que fizeram a diferença naquela igreja, cujo testemunho ainda fala naquela igreja. E pela graça de Deus, ela continua com as portas abertas, não obstante os ataques do inimigo. Porque se há uma coisa que o inimigo deseja, e muito deseja, é que a igreja do Senhor, ela seja extinta. E você vai cooperar para esta extinção? Não. Que isso jamais ocorra. Hoje há um conceito muito errado sobre a igreja. Para alguns, a igreja é como um clube social que você vai quando quer, quando bem assim o deseja, e vai para encontrar-se com alguns. Eu fiquei surpreso quando, alguns anos atrás, um membro desta igreja, que sempre se fazia ausente, quando ele veio, eu disse: eu senti a sua falta. Ele disse: é sempre bom vir à igreja para rever os amigos. É bom vir à igreja para rever os amigos? Raciocine você sobre esta expressão. Eu estava com saudade dos meus amigos. Essa pessoa nem usou a expressão irmãos. Para alguns, a igreja é como um restaurante. Se você vê muita gente no restaurante, é porque a comida é boa. Eu sei que isso em restaurantes de beira de estrada funciona, e na cidade também. Mas para alguns a igreja é assim. Estranho o fato de que você está há tanto tempo na mesma igreja. Uma vez perguntaram a uma, eu não posso dizer jovem porque ela não é mais,
Mas perguntaram para ela: você ainda está na mesma igreja? Sim. Puxa vida, como pode? Todo esse tempo na mesma igreja? Oi. E era para estar mudando? Irmãos, a igreja da Nova Aliança foi estabelecida sobre um novo fundamento. Nós falamos do tabernáculo lá no Antigo Testamento, nós falamos do templo, lugares onde o povo deveria se reunir para adoração ao Senhor, mas agora na Nova Aliança foi estabelecido um novo fundamento, o fundamento dos apóstolos, que não se sobrepõe ao fundamento dos profetas do Antigo Testamento. Esse fundamento dos apóstolos e dos profetas são coesos. O novo não destrói o antigo, mas está edificado sobre ele. A igreja recebeu um cuidado todo especial do Senhor Jesus Cristo. Ele disse ao apóstolo Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa declaração que tu fizeste de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. E ele fez promessas para ela. E as razões dessa promessa é de que continuamos com as portas abertas. Quais as promessas? Ele disse que estaria conosco, graças ao Senhor. Ele está conosco. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Isso nos dará a entender que as portas do inferno, as hostes demoníacas, fazem de tudo para destruírem a igreja do Senhor. Elas não dão trégua. Ou vocês acham que dão? Mas o Senhor disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Haverá lutas, sim. Mas estas portas não prevalecerão. Essa declaração, ela pode ter mais de um significado. Há duas interpretações para essa expressão do Senhor Jesus: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. No primeiro caso, a referência é que as portas significam a entrada das fortalezas. Antigamente as cidades, elas eram fortificadas com largos e altos muros, e elas tinham as portas de entrada. E nesse caso dizer, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou seja, contra a igreja, isso pode significar que a igreja é chamada para ser uma força ofensiva. A igreja pode partir para o ataque. E o inimigo nesse ataque, ele não prevalecerá. Nesse ataque com o poder do evangelho, não é com o nosso poder, com o poder do evangelho, que não pode ser impedido pela fortaleza do inferno. O que é o evangelho? É o poder de Deus. Ele destrói barreiras, não importa quão duro seja o seu coração. Se você for atingido por ele, esta barreira se esmigalhará. Mas há outra possibilidade, as portas do inferno, é que o inferno ataca a igreja com agressividade, mas na igreja está na defensiva e ela se defende desse ataque. Essa expressão, irmãos, tem dois significados. Primeiro, é o poder ofensivo do evangelho, que é maior do que as fortalezas infernais, e o poder defensivo, que resiste às forças do inimigo. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
Deus protege a sua igreja. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não importa o conceito que você tenha da igreja, ela pertence ao Senhor. Ele a comprou por bom preço. Preço de sangue. Essa igreja jamais será suprimida da face da terra. Quando nós estudamos a história da igreja ao longo destes séculos, desde a igreja primitiva, nós nos deparamos com grandes e terríveis perseguições. Igrejas individuais podem desaparecer. Denominações inteiras, elas podem apostatar, mas a igreja invisível, ela é inexpugnável. E sempre será a manifestação visível de Deus na terra. Irmãos, em razão da providência de Deus, nenhum cristão pode ser pessimista quanto ao futuro da igreja. Você quer saber a respeito do futuro da igreja? Leia as epístolas. É possível que a igreja passe por tempos tenebrosos. Ela sempre passou. Ela sempre passou. E no presente momento está passando por tempos tenebrosos. Tempos difíceis. De inversão de valores. Os valores bíblicos estão sendo contestados por um mundo em decadência. A igreja na terra, ela tem nódoas, ela tem rugas, ela tem manchas. Por quê? Composta de homens que trazem em si a sua velha natureza. Mas à medida em que Cristo adorna a sua igreja para a sua futura festa de casamento com Ele, isto faz com que a igreja se mantenha de pé. A igreja é o lugar onde a providência de Deus está em ação. Guardem isto. Mas não é só isso. É o lugar onde os meios de graça são encontrados com clareza. Os meios de graça foram estabelecidos pelo Senhor. Foram estabelecidos para a sua igreja. E quais são esses meios de graça? São 3. A palavra de Deus é um meio de graça. A oração é um meio de graça. Os sacramentos, quais são? Batismo e Santa Ceia é um meio de graça. Não esteja fora destes meios de graça. Palavra, oração e sacramentos. Próximo domingo nós teremos a ministração dos sacramentos. Estarão todos os membros desta igreja visível presentes? Estarão? Esses meios de graça são meios que Deus usa para a edificação espiritual do seu povo. Muitos estão doentes, conforme diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios. Estão enfermos espiritualmente, por não estarem participando destes meios de graça. E aqui fica uma pergunta: qual tem sido o meu papel como igreja? Eu deixo aí com cada um de vocês. Eu não posso responder por vocês. Qual tem sido o meu papel como igreja? Alguém diz assim: a igreja sou eu. Correto. Certíssimo, a igreja é você. Agora, qual tem sido o seu papel como igreja? Porque como igreja a Bíblia diz que você é membro desse corpo.
Todos nós somos membros deste corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. E eu, como membro deste corpo, qual é o meu papel? Reflexão fica por conta de cada um. Se você é um membro da Igreja de Cristo, leve a sério a sua vida como membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não serei cobrado pelo Senhor por não ter dito estas coisas a vocês, por não terem lhe alertado. Não. Não. Se você é membro da Igreja de Cristo, leve a sério a sua vida cristã. Eu sei que há muitas coisas que você considera importantes na sua vida. Muitas coisas. Mas dentre estas coisas, você considera a igreja como importante? Lembre-se que no Monte Sinai, Deus estava presente. No tabernáculo, Deus estava presente. No templo, Deus estava presente. E aqui, Deus está presente. Lembre-se disto. E que o Senhor ajude a cada um de nós a entendermos estas coisas e aplicá-las em os nossos corações. Fomos chamados para sermos a igreja do Senhor Jesus Cristo, para estarmos em comunhão uns com os outros, servindo ao Senhor neste tempo que se chama hoje. Irmãos, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos entoar o hino. Você tem como projetar aí, Eduardo, o hino 130, Erguei-vos cristãos? Senão nós estaremos entoando um outro. Não? Então vamos entoar o hino 120, Palavra da Vida. Vamos nos pôr de pé. 120 palavras de vida. Repeti, mas ainda outra vez, belas palavras de vida. Acho nelas consolo e paz, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, dão sustento e guia. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. Cristo a todos agora dá belas palavras de vida. Dá-lhe ouvidos, ó pecador, belas palavras de vida. Por amor te salva, Ele ao céu te chama. Que belas são essas palavras de vida. Que belas são essas palavras de vida. É Jesus o bom Salvador, belas palavras de vida. Terno e santo Consolador, belas palavras de vida. Ele é luz
que belas são essas palavras de vida, que belas são essas palavras de vida. Vamos orar com o presbítero Wilson e eu estarei despedindo com a bênção apostólica. Oremos. Santo, bendito e eterno Deus, nos encontramos novamente em Tua presença, gratos por esse dia que o Senhor nos deu, Senhor. Grato pela manhã, pela tarde, pela noite, e no final agora desse momento de culto, estamos aqui gratos a Ti pelo que ouvimos aqui nessa noite, Senhor. Obrigado porque fomos exortados como igreja do Senhor a termos uma vida mais plena, mais reta e mais imbuída no nosso trabalho maravilhoso, Senhor. Agora te rogamos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue abençoando a cada vida aqui presente, a cada família aqui representada, nos dando uma noite de paz e de descanso, e conforme a Tua graça e misericórdia, nos dá uma semana repleta da Tua graça e da Tua bondade. Nós te rogamos isso, já de posse de vitória, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Queremos agradecer a presença de todos os que nos visitaram nesta noite. Agradecer também a todos que puderam nos ouvir através das redes sociais. Sabemos que há muitos irmãos e amigos que nos ouvem dominicalmente. O nosso desejo, a nossa oração é que você seja ricamente abençoado com a palavra do Senhor. O nosso muito obrigado a todos.